hoje a gente vai ler bastante trechos, então se vocês já quiserem deixar a Bíblia aberta em Gênesis 40 e 41, porque aí eu vou pedir a ajuda de vocês de vez em quando, tá? Alguém pode ler esse trecho, por favor? Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Ok, então aqui a gente é apresentado a dois personagens, que é o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. São pessoas que tinham funções importantes e de confiança do faraó, porque eles estavam lidando ali diretamente com a comida que ele ia comer. E o faraó não era só o faraó, só o rei, né? Ele era considerado um deus, tudo isso era provado, era feito assim com muita atenção para que nada acontecesse a esse rei. Então, esses dois, a gente não sabe exatamente o que eles fizeram, mas eles foram parar nessa prisão e José é o responsável por eles. Então, ele tinha um cargo bom, ele cuidava dessas pessoas que, apesar de terem falhado, eram pessoas ali importantes, né? Foram pessoas de confiança para ter esse cargo. Então, entra aqui a história também que ele servia o copeiro e o padeiro do rei. E aí a gente vai começar a ver como é que José vai interagir com esse pessoal. E aí o texto continua. Eu queria que outra pessoa lesse, por favor, do versículo 5 a 8. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. Então aqui mais uma vez a gente vai ver que a vida de José vai ter a ver com sonhos. E aí eu queria que vocês me lembrassem também, me ajudem aí. Quais foram os sonhos na adolescência de José? Lembra? Quando ele era um menino meio chatinho lá com os irmãos dele. Alguém lembra dos sonhos? Dos feixes de trigo que se curvaram diante dele, e depois o sol, as estrelas, até a lua, todos se curvaram perante ele também. Se curvaram. E José contava isso todo se achando bonitão, porque dava para entender muito bem que ele era o principal ali, todo mundo se curvava diante dele. E tinha toda uma relação dos irmãos não gostarem tanto de José, e isso comprometia. Então ele vinha com isso: ouçam o sonho que eu tive, para aí todo mundo que vocês estão fazendo que eu vou contar. E agora a gente já vê uma relação diferente enquanto ele é adulto, que ele sabe que Deus toma conta das coisas e tem a ver com a interpretação dos sonhos. Então ele dá essa resposta para eles. E aí eu queria trazer uma informação só para complementar, que essa interpretação dos sonhos era muito comum no Antigo Egito e em outras civilizações ali, chamava oniromancia, que é a interpretação dos sonhos. Tinha até uma classe para isso. Alguns sacerdotes que eram responsáveis por tudo isso e traziam as revelações, e para eles os sonhos determinavam o futuro. Então era muito importante que tivesse alguém que dissesse o que aquilo queria dizer, para eles entenderem o que ia acontecer, né? Eles viam isso como uma revelação. E até eram tantas informações que eles juntavam que existe até um manual ali. Às vezes até hoje, né, a gente encontra algo do tipo. Mas só para ficar muito claro, vamos pegar a frase de José: a interpretação de sonhos, e isso vem de Deus, não de nós. Deus usa também outra pessoa, que é Daniel, para interpretar sonhos mais para frente. Ele também auxilia os governantes a quem ele serve com essas interpretações. Mas nesses casos, que são exceções, não é uma regra. A gente não vê pessoas interpretando sonhos assim
toda hora. Então foram exceções de Deus usando isso para trazer revelações e profecias, né? Então vamos lá para a gente entender quais foram os sonhos. Então eu já separei aqui os trechos e eu queria que uma pessoa lesse o do copeiro e outra do padeiro, por favor. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira. Disse ele, havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. E eu tinha na mão o copo de Faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do Faraó. Certo, esse então é o sonho que o copeiro tem e relata. José interpreta o dele primeiro e depois o padeiro vem para falar também, mas já vamos ler esse. Outra pessoa, por favor. Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. A gente consegue ver aqui algumas coisas similares, né? No número 3, e ali o que acontece tem relação muito com o que eles faziam, né? Com comida, com bebida. E aí vamos entender isso. Vem então a interpretação do sonho. José, prontamente sabendo que Deus estava revelando a ele, diz, né? José disse, este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. E agora estou nessa prisão onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse, e o chefe dos padeiros conta também o que ele sonhou. Então aqui José já fala que vai acontecer alguma coisa daqui 3 dias e é uma boa previsão, né? Ele dá uma boa notícia para esse homem. Mas aí a gente vai no do padeiro e não é bem a mesma coisa, né? Então José lhe disse, este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão a sua carne. Ele foi todo empolgado até para perguntar o que ia acontecer com ele também, achando que seria uma notícia boa, mas não foi. E é interessante que José hoje já coloca que é Deus quem está dizendo, não é ele, porque ele ia dar uma notícia ruim, né? Então, já se preparando. E aí, 3 dias depois, acontece tudo como José falou. Naquele tempo tinha o aniversário do faraó e era muito comum que ele escolhesse prisioneiros para libertar, para executar. Então, nesse costume foi o que aconteceu. O primeiro homem, o copeiro, ele voltou ao cargo e o padeiro foi executado. Então isso aconteceu. E eu não sei se vocês viram, José aproveitou ali para falar pro copeiro que era para ele se lembrar dele, né? Tipo, ó, tô aqui, viu, mas eu fui acusado injustamente. Então, já que vai ficar tudo bem para você, lembra de mim aí, me dá uma ajuda. E aí, 2 anos depois, nada acontece porque eles esquecem de José, porque eu imagino até que mais gente ficou ali ouvindo, né? O que esse cara vai falar dos sonhos? E ele esquece. Chega um dia, eu vou contar aqui para vocês, porque o nosso texto é bem grande, e o faraó tem um sonho. E aí eu estava já confundindo a história, porque faraó também sonha com espigas. E que tem relação com trigo, né? O faraó tem 2 sonhos seguidos, e ele sonha com 7 vacas gordas que saem do rio Nilo ali, estão pastando, e de repente saem vacas magras e vão e comem as vacas gordas. Ele também sonha com isso em relação ao trigo. Tem espigas fartas
e aí vêm as ressequidas e devoram as que são boas, né? Sempre com o número 7. E ele fica meio preocupado, porque tudo isso tem relação com coisas importantes. O relato está do versículo 1 ao 7, tá? No capítulo 41. Ele fica muito perturbado com tudo isso, porque falava de coisas ali importantes pro reino dele, né? Tá falando do rio Nilo, que é a fonte ali de água, de irrigação. Eles estão no meio de um deserto, o rio é muito importante para eles. Sem contar que tem toda uma conotação do rio também ser considerado um deus. Então ele fica muito intrigado. O gado e o trigo também, fonte de alimento, fonte de trabalho, mão de obra. Então envolvia coisas muito importantes. E ele foi consultar todos aqueles profissionais que ele tinha ali, conselhos, né, para falar ali o que isso significava. Porque era estranho, ele nunca tinha sonhado com aquilo. Então o copeiro lembra da história dele. Provavelmente porque estava relacionado ali com o sonho também, tem que interpretar. E aí ele lembra de José. Fala, tinha lá na prisão, teve um rapaz hebreu que interpretou o sonho que eu tive e realmente aconteceu. O faraó ali, muito preocupado diante de pessoas que não davam respostas, viu uma solução e chamou José. E ali José tem uma grande chance. Aquilo que ele esperava há tanto tempo, ele ficou 2 anos ali depois dele ter pedido, né? É o único relato de pedido de ajuda, assim, dele reclamar. Não foi nenhuma reclamação, né? Ele contou ali o que tinha acontecido com ele e pediu uma ajuda. Se você puder, né, lembra de mim lá. Então ele tem uma chance de estar diante do faraó e falar aquilo que Deus mostrasse a ele. E ao mesmo tempo era um risco muito grande não sei se vocês lembram, a gente acabou de falar, ele falou uma coisa boa para uma pessoa, mas também predisse uma coisa ruim para outra. Isso podia acontecer também, o faraó todo-poderoso podia acabar com ele ali na mesma hora e pronto, não me interessa o que você disser. Eu não sei se vocês... Pensei agora num paralelo também de outra pessoa que teve uma chance assim diante de um rei. Vocês se lembram? Esther também passou por um frio na barriga, né, diante de uma autoridade. Mas, como Esther, aqui Deus também está conduzindo José nesse momento para que isso seja fundamental agora no destino de José, não só de José, do Egito todo. Porque ele vai interpretar e isso vai revelar muita coisa, né? Então José vai e fala que essa capacidade não é dele, ele sempre lembra que é Deus quem revela. E mais ainda, Deus pode acalmar o coração do faraó, porque ele estava realmente muito aflito, né? Então a gente vai vir para um trecho maior e eu queria que alguém lesse, por favor. É o capítulo 41 mesmo, do 25 ao 30, por favor. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressentidas pelo vento leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. Então, José já vem com a boa e a má notícia. Eles vão ter anos de fartura, e isso é representado pelas vacas gordas, que é uma expressão usada até hoje, não muito mais, mas ainda é usada período de vacas gordas, vacas magras, e está representando exatamente 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de escassez
extrema, até para eles esquecerem a prosperidade. Então, José já começa a interpretar e ele está colocando ali uma situação complicada para o faraó. E o texto continua. Outra pessoa pode ler, por favor? A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregado de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Tem mais um. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Certo. Então, obrigada, gente. Pessoal que está lendo, muito obrigada. Além de dar a interpretação do sonho, José vem e já traça um plano para o problema. Então, ele mostra... Aqui não fala exatamente se... Claro, Deus estava orientando ele, todo esse conhecimento, mas ele também pode ter adquirido muito dessa sabedoria ali vendo a administração que ele já tinha feito na casa de Potifar, dentro da própria prisão. Ele tinha um pouco de experiência e Deus também o capacita. Então ele já traça um plano, porque ele está ali no Egito também, ele faz parte de tudo aquilo, e ele vê a necessidade de fazer algo. Então ele vem e vai mostrando para o faraó já um plano imediato de, olha, esse é o problema, então faça aí, o senhor governa tudo, vamos resolver isso. Então ele fala sobre ter uma pessoa, um administrador, alguém que tenha poder para organizar tudo isso, porque não era uma tarefa simples, né? É toda a comida de um reino todo. Então, alguém que fosse capaz, que fosse sábio, que tivesse autonomia para gerir as pessoas, né, para dar ordens, que tivesse poder. Então, José já vai falando, ó, você precisa de alguém para te ajudar, para caminhar e ir resolvendo tudo isso. Ele também fala de uma reserva. Ele fala de 1/5, separar 20% do que for colhido, porque ele fala de 7 anos de muita fartura. Então todo mundo ia comer, ia ficar bem, mas ia ser mais do que suficiente. Então ele aproveita e fala, a gente precisa guardar isso, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E então precisa de uma estrutura logística também, onde que vai guardar tudo isso? E às vezes até precisava ser construído. Por isso que precisava de alguém para organizar tudo isso daí, é muita coisa. E uma distribuição, o livro coloca aqui como parcimoniosa, porque eles precisam consumir nesses 7 anos de fartura, mas os outros 7 anos também virão. Então, como que isso vai funcionar? É toda uma estrutura que José já apresenta, ó. Tá aí, agora o senhor resolva, né? O problema é seu. O faraó é o líder ali de todo o Egito. E, diante de tudo isso, o faraó, agindo também pela mão de Deus, ele escolhe o próprio José para esse cargo. E é aí que vem o título da aula, né? Porque José vai ao topo, porque José é escolhido para essa função que vai ser de extrema importância, uma função crucial para a estabilidade, para a continuidade do reino e para salvar muitas pessoas de passar por anos de escassez e não sobreviver à fome. Então foram cerca de 13 anos de espera, 11 anos que José já estava lá no Egito, trabalhou para Potifar, depois ele fica esses 2 anos esperando que o copeiro se lembre dele, e então ele é nomeado primeiro-ministro do Egito. E dá para ver o relato dos versículos 37 ao 45. E ali acima dele só tem o faraó. O faraó escolhe ele para ser o principal ali, o governante que vai resolver tudo isso aí, que não era pouca coisa. Então, José é presenteado com vários objetos ali,
fala de um anel, que é um selo real, um manto, uma corrente de ouro, um colar, e é colocado na carruagem real. São todos símbolos aqui de autoridade, para que ele seja identificado com o poder que ele tem agora. E eu queria lembrar como é que foi que José chegou no Egito. Quem se lembra? Como escravo. O que ele tinha com ele? Nada. Nada. E ele foi para fazer o quê? Como vocês disseram, para ser escravo. E fica tudo bem na vida dele, né? Não, ele chega aí para a prisão. José ficou sem nada. Ele podia até ser o favorito na família dele. De repente, ele não tem mais nada, tudo é tirado da vida dele. E aí, agora, ele é levado ao cargo, tirando o faraó, o cargo mais importante de todo o Egito. Então, como eu falei, são todos símbolos de autoridade. José também recebe um novo nome e tem uma esposa. Isso também simboliza a entrada dele ali naquela aristocracia, né, a sociedade egípcia ali, confirmando que ele faz parte de tudo aquilo, né? Então, esse é o upgrade que José recebe, de repente, ele está ali no topo de tudo. É realmente uma transformação completa, né? Eu tirei aqui algumas lições para a gente conversar sobre elas, do que a gente pode ir aprendendo com tudo isso. E a gente pode ver muito claro que José entendeu o lugar dele. Ele foi um bom servo em todos os momentos. Vocês lembram tudo que ele fez ali? A gente acabou de falar. Vocês estão se lembrando? Eu queria que vocês falassem. Tudo que ele passou ali no Egito, todos os cargos que ele ocupou. Foi carregado na prisão, todos os presos. Na casa de Potifar também. Ele teve destaque na casa de Potifar? Ele tinha confiança de Potifar, mas ele era um escravo. Ele era um escravo. Certo. E agora, governador nomeado pelo próprio faraó. E ele faz um bom trabalho, a gente vai ler como tudo isso vai acontecendo, mas ele faz um bom trabalho, mas ele faz em todos os momentos, porque ele ganha a confiança de Potifar, ele ganha a confiança do carcereiro, lá do chefe dos carcereiros, e ali diante do faraó, ele também ganha a confiança do faraó, e como ele continua nesse cargo, ele mostra a capacidade dele, né? Então ele trabalha com excelência, independente de onde ele foi colocado. Dá uma grande diferença da gente ver a história de José quando ele era adolescente para o que ele é agora. Provavelmente ele foi o único filho, talvez o único, que ouviu bem do seu pai sobre a palavra de Deus, porque aqui ele mostra alguém completamente diferente do que ele era quando pequeno, uma dependência, um saber que Deus está no comando das coisas. Ele não é uma pessoa revoltada, apesar de ter todos os motivos. Ele foi preso injustamente. Ele podia estar ali liderando uma rebelião a favor dele e até de outros que eventualmente estariam na mesma situação, mas não. Ele entende o seu lugar e está ali. E o que a gente pode pensar para a gente é que Deus também nos dá funções, cargos e posições que a gente ocupa, né? É Deus quem estabelece. Coloca reis e tira reis, e ele está no controle de tudo. Só que eu gostaria de lembrar da palavra servo. Ele foi um bom servo, sendo escravo ou sendo governador. Ele servia as pessoas ao seu redor, seja com o trabalho braçal, seja com o seu conhecimento, mas ele servia. E eu lembro até de uma frase, eu não tenho certeza se é do David Cox, pastor David Cox, que fala que o servo, que aquele que não serve, não serve. Se você não está servindo, você não serve no sentido de você estar sem utilidade. A gente precisa servir independente da posição que Deus nos dá.
José foi escravo, foi prisioneiro, foi governador, mas ele não esquece de quem está controlando tudo, quem está no comando de tudo isso, quem o colocou em cada momento, em cada função. E aí a gente vem pensar na dependência de Deus também. A gente pode observar em tudo isso. Por 2 vezes, quando José interpreta os sonhos, ele coloca o louvor a quem merece realmente o louvor, aquele que o tem capacitado a fazer tudo isso. Porque vocês lembram, era uma prática comum interpretar os sonhos, indicar coisas que aconteceriam no futuro, mas ele fala quem tá tomando conta disso, né? A interpretação dos sonhos vem de Deus. Essa primeira frase ele fala para o copeiro e para o padeiro na primeira vez. E depois ele fala para o faraó, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Ele sabe quem é o poderoso mesmo, não é ele. Porque lembra de José adolescente, contando os próprios sonhos e se vangloriando, né, da posição dele? Aqui a gente já vê um José completamente diferente, entendendo que Deus está no comando disso tudo. Então, antes de interpretar, né, antes de dizer alguma coisa, ele mostra quem realmente é que está dizendo. As palavras, ele está sendo um instrumento ali, mas as palavras vêm de Deus. E outra questão é que essa primeira frase é do próprio livro que a gente tem estudado. Ele fala, o Senhor do tempo não desperdiça os nossos dias nem as nossas lágrimas. Está dizendo aqui sobre o tempo que José precisou esperar por tudo isso, né? Foram muitos anos em que ele viveu uma vida muito ruim. Ele era escravo. É claro que ele conseguiu coisas ali pelo seu trabalho, mas é Deus quem está no controle de tudo isso. E o livro traz esse outro versículo de Romanos 8, 28. Alguém pode ler, por favor? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aqui o sentido disso, o todo cooperam de todas as coisas, de tudo cooperar para o bem, a palavra do grego vai dar origem à palavra que a gente conhece como sinergia, né, que é o todo, o resultado final é maior do que a soma de tudo aquilo que foi acontecendo. Então, se a gente for olhar para a história de José, tudo aquilo que foi acontecendo com ele tinha lá o favoritismo do pai, mas isso também o levou a ser vendido pelos próprios irmãos, e ele foi levado como escravo. Ele serviu como escravo, ele foi preso injustamente. É uma série de coisas ruins, ele ficou muito tempo ali durante essa vida, mas quando a gente olha para o todo da história dele, porque a gente ainda vai ver que acontece muita coisa surpreendente. Quando a gente olha para esse todo, a gente vê que o resultado é muito maior e tem consequências muito mais longe do que o próprio José podia imaginar, porque é Deus que está no processo, né, tomando conta de tudo isso. Então, quando a gente fala de todas as coisas que operam para o bem, a gente tende a olhar para isso como uma mensagem positiva, good vibes. Não, mas a gente está falando de enfrentar problemas, do significado que o sofrimento tem no todo, né? E aqui eu acho muito interessante ele usar o Senhor do tempo, porque Deus é quem cria essa medida. A gente está preso pelo tempo, a gente tem uma linha de começo, meio e fim. A gente vê as coisas se iniciarem e se acabarem. E Deus está fora disso, Deus tem um olhar muito além. A gente enxerga até ali na parede, mas Deus está enxergando todo o universo, e não só enxergando, controlando e conhecendo cada detalhe. Então, eu gostei bastante dessa frase, o Senhor do tempo não desperdiça nossos dias, nem nossas lágrimas. E vai aqui uma palavra de incentivo também. Os problemas vêm, as dificuldades aparecem, mas todas elas contribuem para o nosso
fortalecimento para o nosso relacionamento com Deus, claro, se a gente o buscar, se a gente buscar a solução e o conforto, o consolo no lugar certo. Deus está tomando conta de todas as coisas e Ele tem planos muito maiores do que José. José ali, quando ele pede para que se lembrem dele ali na prisão, ele está querendo ter uma vida um pouquinho melhor, sair dali daquele confinamento, apesar de todos os privilégios que ele já conhecia, mas Deus tinha algo muito além do que só tirar ele da prisão, só tirar ele ali dessa situação. Deus tinha um plano de usá-lo. Aquele adolescentezinho lá, chato pra caramba com os irmãos, convencido, foi levado por um período muito complicado, conturbado, difícil, porque se vocês se lembrarem, ele era adolescente, ele foi tirado dos pais e dos irmãos. Por pior que fosse a relação, era a família dele. Ele é tirado da própria cultura, dos costumes dele, inserido em outro lugar, provavelmente uma língua diferente que ele precisou aprender. Então, são todas as coisas que poderiam derrubar José. A gente não sabe se ele provavelmente ficou triste por muitos momentos, mas isso não é relatado. É relatado uma posição de é isso, vou fazer o que eu tenho que fazer, onde eu estou, como Deus me colocou. E Deus não desperdiça as lágrimas que José provavelmente derramou ali, de se sentir esquecido na prisão, deixado de lado, mesmo tendo feito algo bom, e Deus vai usá-lo muito mais. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que do versículo 37 ao 57 é o registro de que tudo que José falou naquele dia realmente aconteceu. Eles têm os anos bons e José administra tudo muito bem, faz as reservas e logo vem os anos de escassez e realmente anos tão terríveis que nem dá para se lembrar do quanto tinha sido bom o que eles passaram. Foi. E eu destaquei aqui os últimos 2 versículos, mas só contextualizando antes. Então, José faz tudo o que tinha que fazer, como ele tinha planejado. No meio disso, ele tem filhos também, a gente vai ver mais para frente. Então, a vida continua. E mesmo diante da fome extrema, a gente vai ver que Deus ainda tem mais planos. Parece que José já alcançou o topo e é isso. Pronto, pode ser o final feliz, né? E viveram felizes para sempre. Mas ainda tem coisas que Deus vai revelar. E fica aqui, se você não conhece, de repente, a história de José, tem um spoilerzinho aqui. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Aqui, mundo inteiro era o mundo conhecido ali, né? As nações ali em volta do Egito. Então, esse gente de todos os lugares é um spoiler do que ainda está para acontecer na vida de José. E falando dessa questão, a gente, talvez o que é mais conhecido da vida de José é em saber que era uma história ruim que foi transformada em algo bom. Deus usou algo muito ruim para fazer algo bom. E aí, só para falar para vocês um pouquinho, que isso talvez já tenha acontecido com muitos de vocês aqui, mas só falando assim por cima, isso também aconteceu na minha vida. Não perdi tudo como José perdeu, não tem nem como a gente comparar aquilo que ele passou, mas eu também perdi muitas coisas, mais do que coisas financeiras, eu perdi referência, exemplo de pessoas à minha volta. E foi péssimo, foi muito ruim, mas quando a gente perde todas as coisas, mas a gente tem a Deus, a gente tem tudo que a gente precisa. E foi um momento em que Deus me pegou e mesmo em meio a um turbilhão de coisas acontecendo na minha família, eu tive a oportunidade a partir daí de me dedicar ao que realmente importava.
E ele me deu a chance de estudar a palavra dele, de colocar tudo em ordem de novo, sabe? Porque eu tinha sido tão abalada. Eu não cheguei a perder a fé, mas os conceitos já não faziam tanto sentido do que eu via que um cristão deveria ser e como eu estava vendo as pessoas agindo. Então Deus me pegou e me levou para ir reconstruindo isso, fazendo tudo de novo e entendendo quem é o Senhor do tempo, quem é que controla todas as coisas. E eu não tenho um cargo de governador nem nada, mas Deus me levou para um outro lugar, me deu responsabilidades, porque é Ele que controla, né? Mas houve isso, houve um mal muito grande para que um bem acontecesse também. E o bem maior, independente de coisas materiais da vida, é ter a oportunidade de viver um relacionamento mais próximo com Deus, né? De se dedicar ao estudo e viver essa vida com Ele.